Bom dia a todos que me ouvem nesse momento. Sou o professor Bruno Risselli, professor de Direito Tributário, e hoje nós vamos falar sobre a linha do tempo tributário, né? Aquela linha que vocês adoram quando eu desenho na lousa, né? No quadro, e que vocês já devem ter anotado pelo menos umas 100 vezes, tá certo? Bom, eu quero aqui compartilhar algumas informações com vocês, onde nós vamos falar sobre alguns aspectos importantes, tá certo? E aí, eu gostaria que vocês abrissem aí o material de vocês na aula 6, tá? Na aula 6 aí tem a linha do tempo bem completa, tá? Com todas as suas características, tá bom? Então, o primeiro tópico aí da aula 6 é a linha do tempo, tá? Bom, essa linha do tempo ela é interessante porque ela vai dispor sobre o nascimento, na verdade, de tudo, né? O nascimento do que vem a se tornar uma cobrança de um crédito tributário, né? Então, nós temos desde a hipótese de incidência, né, que é a lei, que vai prever todo o parâmetro, né, para poder fazer a cobrança de um tributo, né? Qual que é o seu fato gerador, qual que é a obrigação, como é que vai se dar essa cobrança, quando que, né, essa cobrança pode entrar em vigor, o prazo, enfim. Então, a lei ela vai trazer todas essas hipóteses, a aplicação de multa, o valor da multa, tá? Bom, então, a HI é a hipótese de incidência, é a lei, obedece o princípio da legalidade, tá? Dentro da própria legislação, é ela que tem que fornecer qual a definição do fato gerador para poder haver depois a constituição do crédito tributário lá na frente. Então, para que eu possa fazer a cobrança do IPVA, qual que é o fato gerador? Bom, a lei vai dizer, olha, o fato gerador para incidir o IPVA é a cobrança, é a propriedade do veículo automotivo. A pessoa ser dona, ser proprietária de um veículo. Qual que é o fato gerador para que pode incidir o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana? Olha, o próprio nome do imposto já diz, né? E aí, complementando, nós temos que é aquele que exerce, né, o domínio útil sobre o bem, aquele que tem o possuidor a qualquer título, né? E aquele que tem o dono realmente, né, o proprietário, aquele que exerceu um negócio jurídico bilateral com a pessoa e comprou, adquiriu aquele bem, tá certo? Então, a própria lei ela vai identificar e definir o fato gerador para que possa incidir lá na frente o tributo, tá certo? Assim acontece não só com o imposto, mas com a taxa, com a contribuição de melhoria, com o empréstimo compulsório e também com as contribuições especiais, tá? Bom, seguindo dentro da linha do tempo, nós temos, né, que posteriormente definido o fato gerador, tem-se também as obrigações tributárias. E aí existem duas formas de analisar essa obrigação tributária, né? A obrigação tributária é onde existe o sujeito ativo, que é o fisco, e o sujeito passivo, que é o contribuinte ou responsável. E também existe a obrigação tributária do sujeito ativo, que compreende, né, desde a questão da competência legislativa plena, que é de criar, extinguir, aumentar e diminuir, a função de fiscalizar e arrecadar. Já por parte do sujeito passivo, a gente tem
que possui uma obrigação principal e uma obrigação acessória. É isso que dispõe a lei, né? Dentro da obrigação principal, a obrigação de pagar o tributo. A obrigação acessória, aí vai depender do que dispõe a lei. A obrigação principal, ela decorre do fato gerador. Já a obrigação acessória, ela decorre de lei. Então, são coisas distintas. Aconteceu o fato gerador, então agora nós temos a obrigação principal, que é o quê? Pagar o tributo. Agora, em relação à obrigação acessória, o que a lei dispõe? Eu preciso emitir nota fiscal? Eu não posso razorar os livros fiscais? Tá? Então, são situações que a lei vai nos trazer quais são as modalidades que precisam ser respeitadas, né? Dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Tá certo? Bom, dentro dessa caminhada aí, né, nós vimos que existe o lançamento, tá certo? Então, antes de eu falar sobre a exclusão do crédito tributário e a decadência, né, existe o lançamento. O lançamento é o quê? O lançamento é o ato de trazer a constituição do crédito, né, tornar possivelmente a cobrança desse crédito, obedecendo o que dispõe a legislação. Então, existem três modalidades de lançamento. Existe o lançamento de ofício, existe o lançamento por declaração e o lançamento por homologação. O lançamento de ofício, o fisco faz tudo sozinho. O contribuinte apenas paga. O lançamento misto, né, ou por declaração, existem as primeiras informações pelo contribuinte. O fisco vai analisar aquelas informações e depois ele pode homologar ou retificar, né, com base nas informações apresentadas pelo contribuinte. E daí o contribuinte faz o pagamento. Agora, no lançamento por homologação, o contribuinte faz tudo sozinho. Tudo. Ele é que vai prestar as informações, ele é que vai gerar a guia e ele vai fazer o pagamento. Depois é que o fisco vai verificar se ele fez isso de forma correta ou não. Tá certo? Então, com o lançamento, nós temos o crédito tributário. Aí nós temos a constituição do crédito. Ok? Bom, uma vez que esse crédito foi constituído, uma vez que ele foi lançado, está lá no artigo 142 do CTN, nós partimos para o prazo para pagamento, que é de 30 dias. Ok? Que é o que dispõe a lei. Uma vez aconteceu o fato gerador, geram obrigações, consolidou o crédito com o lançamento, agora abre-se um prazo, geralmente, de 30 dias para poder fazer o pagamento. E daí podem acontecer algumas hipóteses, ok? E eu vou chegar nessas hipóteses, mas antes disso, nós vamos falar sobre duas observações que existem ali entre a obrigação tributária e o lançamento. Ok? Bom, uma das observações é a chamada exclusão do crédito tributário. Olha, a exclusão do crédito tributário, ela também tem que ter previsão legal. Não pode haver exclusão do crédito tributário simplesmente porque alguém quer. Agora não vai haver mais a cobrança do crédito tributário. Bom, tudo bem, não vai haver mais a cobrança, tá ok, entendi. Mas como é que isso se dá? Poxa, isso dá como? Dá por meio de lei, pô. Tá? Inclusive, o próprio Código Tributário Nacional, ele traz no artigo 75, né, as modalidades de exclusão do crédito. E eu falei para vocês, né, uma vez mencionei isso em sala. Chama-se ISANI. Tá? Isenção e anistia. Isenção e anistia. Correto? Estão lá dispostas a partir do artigo 175. Tá? Bom, e aí nós temos o que? Olha só, a isenção, né, é quando iria incidir no tributo, existe uma lei que fala a respeito, tá, de como que vai haver a cobrança de um tributo, ok? Existe a definição do fato gerador, das obrigações, prazo para pagamento. Mas daí,
após ter acontecido o fato gerador, né, antes de haver a efetivação do lançamento, geralmente acontece assim, correto? Daí o que a gente tem? A gente tem, né, um benefício que é uma isenção total ou parcial de um tributo. Tá? Então, exemplo. Vem uma lei, né, dizendo que a partir de 2021 o IPVA, né, dos veículos populares vai aumentar, né, devido à pandemia e tal, nós estamos vivendo, né? O Estado precisa de receita, então vai haver o aumento. Ok. Então, a partir de 2021, certo? Tá bom. Respeita lá o princípio da anterioridade, né? Anual, nonagesimal. Entrou em vigor. Tá bom. Então, o Bruno vai lá e compra um carro em 2021. O que acontece? Chega em 2021, eu tenho que pagar o imposto, não tem? Eu comprei um carro e vou pagar mais caro. Só que daí, né, veio uma lei, uma outra lei, trazendo uma exclusão parcial para os veículos populares. Tá? Uma lei parcial para os veículos populares, aqueles que, né, não tiverem nenhuma multa, né, tiver com o nome limpinho perante o Estado, não tem nenhuma execução fiscal, não tem nenhuma inscrição na dívida ativa, né, ele vai ter então 50% de bonificação no seu IPVA. Pronto, uma isenção parcial de um tributo. Tá? Daí essa isenção, certo? Ela decorre de lei, ela precisa decorrer de lei. Ela tem que estar especificada na lei, tá certo? Então, isso é muito importante, tá? A partir do artigo 176 do CTN, a gente vai ver como é que funciona essa questão da isenção, tá? Como que ela é prevista e como que ela deve acontecer, ok? Agora, uma coisa é muito importante, a isenção, tá, ela não é extensiva às taxas, às contribuições de melhoria, tá, e aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Então isso é muito importante, tá? E pode ser revogada também a qualquer tempo, porque na verdade é um benefício, tá? Agora, um outro exemplo dessa isenção é o que nós vivemos aqui no estado de Goiás em relação aos veículos que já têm 15 anos de idade, 15 anos de fabricação. Tá? Então, esses veículos, eles, por uma lei que traz a isenção, o veículo com 15 anos de fabricação, ele se torna isento totalmente de fazer o pagamento do IPVA. Tá certo? Então, isso é uma forma de beneficiar o contribuinte. Tá? Então, totalmente ou parcialmente. Agora, a anistia, ela também é uma forma de benefício. Tá? Só que a anistia, ela vem para poder trazer, né, um benefício total ou parcial em relação à multa, as infrações cometidas, né, anteriormente à vigência da lei que concede esse benefício. Tá certo? Então, essas são as situações, tá, bem distintas. A isenção para tributo, a anistia para as multas. Tá? Então, isso é muito interessante. Agora, uma coisa é importante dizer, que a anistia ela não se aplica, né, em atos classificados na lei como crimes ou contravenções penais. Isso não vai acontecer, tá? Como praticado com dolo, fraude ou simulação, tá bom? Em benefício de um terceiro. Então, jamais será concedido a anistia nessa situação, tá? De acordo com o que dispõe a lei, tá? Então, vamos supor que uma pessoa ela faz a sua declaração de imposto de renda e daí ela não paga, ela simplesmente declara, mas não paga. O fato de você declarar e não pagar gera multa.
né? Débito confessado vai gerar multa, certo? Agora, pode vir uma lei, por exemplo, agora, né, nessa época da pandemia, né, de trazer o quê? Uma anistia na multa que foi aplicada pelo não pagamento. E daí a pessoa pode aproveitar, né, por não ter realizado o pagamento e agora querer fazer o pagamento com um benefício que, né, o governo federal vai trazer aí a sua instituição. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto, né? Eu gostaria de falar desse intervalo que existe aí dentro da obrigação e o lançamento. Outra questão muito importante é a respeito da decadência. A decadência, ela está lá no artigo 173 do CTN, né? Fala sobre o direito da fazenda pública de cobrar o crédito tributário em 5 anos. Tá certo? Lembra da nossa musiquinha? Né? Deixa de lado a decadência. Já se passaram 5 anos contados do fato gerador. Deixa de lado a decadência. Já se passaram 5 anos e o fisco agora já não pode mais cobrar. Viu? Muito obrigado, tá? Você sabe que a minha sintonia com a música é muito forte, né? Eu sou professor, né? Mas por opção, porque o caminho da música me escolheu, né? Há muito tempo atrás, enfim. Então, pessoal, a decadência, voltando lá para o nosso esqueminha, a gente vê o seguinte. A gente vê que decadência, ela vai acontecer quando o fisco ele ficar de braços cruzados. Como assim, professor? Olha, a lei prevê e define o fato gerador, certo? Beleza. Vamos supor, então, que ainda esse ano eu compro um carro para mim. Coloco no meu nome. Qual que vai ser a obrigação? A partir do primeiro dia do exercício seguinte, né, do ano seguinte, o que vai acontecer? O fisco ele vai começar, né, a ter o prazo de 5 anos para poder ele cobrar os impostos relativos à propriedade. E se ele não faz isso dentro dos 5 anos, ou seja, se ele não efetua o lançamento para que depois ele possa fazer a cobrança, então decai o direito da fazenda pública de me cobrar. Legalmente, essa cobrança ela não pode existir, ok? Então, aqueles tributos que já tem mais de 5 anos que aconteceram seus fatos geradores e que não houve o impulso pelo fisco de efetuar o lançamento para poder gerar a cobrança tributária, isso se chama decadência. Decadência é perda do direito material de cobrar do contribuinte o tributo. 5 anos é o prazo, tá certo? Então, se eu compro uma casa no ano passado, 2019, nesse ano eu tenho que fazer o pagamento do IPTU. Eu não pago o IPTU e também não me cobram, certo? Não enviam carnê do IPTU para minha casa, como conforme o STJ já trouxe, né, por meio de súmula que eu envio o carnê, que constitui a efetividade do lançamento. Então, o que acontece? Passa 5 anos, aí nós temos 2020, 2021, 22, 23, 24. Vem 2025 querer a fazenda pública cobrar o IPTU de mim? Não pode, tá? Não pode, já decaiu, tá certo? Isso é decadência, ok? Isso é decadência, certo? Agora, prescrição é a perda da pretensão de ingressar com ação judicial, da fazenda pública, por meio do seu procurador, ingressar com execução fiscal. Isso acontece depois
que o CPF ou CNPJ da pessoa é inscrito na dívida ativa, lavra-se uma certidão de dívida ativa. Então, o título executivo extrajudicial está agora perfeito, consolidado. Daí é que entra nesse período, né, de execução, tá certo? Então, é uma questão totalmente diferente que nós vamos falar a respeito, tá? Então, seguindo aí, né, na nossa linha do tempo, nós temos aí depois o prazo para pagamento, correto? Nós já falamos sobre o lançamento, as suas modalidades, numa aula específica, e aí entra no prazo para pagamento, geralmente 30 dias. Bom, nós temos aí algumas possibilidades, né, de acontecer a inscrição da dívida ativa, a suspensão do crédito ou a extinção do crédito. Bom, se eu não faço o pagamento, né, da dívida, o que vai acontecer? Bom, se eu não pago, se eu não disputo, né, meu CPF ou CNPJ vai ser inscrito na dívida ativa, correto? A inscrição na dívida ativa funciona semelhante como se você estivesse devendo para uma empresa, algum lugar onde você comprou algo, né, no cheque, na boleta, né, no carnê, e não pagou. O que vai acontecer? Vai acontecer, né, do nome do CPF ou CNPJ dessa pessoa ser inscrito na SPC Serasa. No caso de um tributo, ele vai ser inscrito na dívida ativa. Ok? Então, um órgão chamado CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes, conveniado, né, com os entes federativos, ele é responsável por poder assimilar ali, verificar, né, quem são as pessoas que estão, né, que possuem essas dívidas, tá? Então, o fato de eu não fazer o pagamento vai gerar possivelmente a inclusão do meu CPF ou CNPJ na dívida ativa, ok? E se eu, mesmo assim, após a inclusão da dívida ativa, que vai haver a publicação, né, de que foi inscrito na dívida ativa, obedecendo o LIMP, né, são os princípios da administração, do direito administrativo, e aqui nós estamos falando de um ato administrativo realizado pela administração pública tributária, eu me mantenho inerte. Então, vai forçar mais um pouquinho. Então, a administração tributária vai lavrar uma certidão de dívida ativa. Essa certidão de dívida ativa, ela tem peso, ela tem força de título executivo extrajudicial, até conforme dispõe o nosso Código de Processo Civil. Assim como a nota promissória, um cheque, contrato. Então, temos ali consolidado um título executivo extrajudicial. O que vai acontecer? Bom, a partir desse momento, né, termina, vamos dizer assim, a obrigação que o fisco tem de me tentar receber esse crédito, né, na via administrativa. Acaba aqui, certo? Por quê? Porque agora a única forma dele fazer a cobrança é por meio de uma via judicial. E aí é por meio de um peticionamento. O procurador da Fazenda Pública ele vai ingressar com a ação de execução fiscal, porque ele tem um título em mãos. Ele vai ingressar com a ação de execução fiscal, né, em desfavor daquele contribuinte que está devendo. E aí se inicia um processo de execução. Tá? Aí inicia um processo de execução e aí a pessoa vai ser citada para poder realizar o pagamento, né, ou ofertar um bem em garantia, tá? E terá direito de resposta. E aí, nesse direito de resposta, nós falamos dos chamados embargos à execução. Mas isso aí já é uma matéria de processo, a gente não vai adentrar no momento. Vamos ainda falar de direito. Então, quando que vai acontecer a prescrição, que é a perda de pretensão de ingressar com a ação? Ou seja, o fisco ele vai perder
a pretensão de ingressar com a ação. Eles não podem mais, legalmente falando, entrar com ação de execução fiscal contra mim. E aí, pessoal? Vocês me falam. Olha, para a gente definir isso aí, a gente tem que pegar aquela linha do tempo que eu já falei para vocês uma vez. Uma onde que nós falamos sobre a questão do fato gerador, ok? O fato gerador aconteceu, tem 5 anos para poder efetuar o lançamento, correto? O fato gerador aconteceu, tem 5 anos para efetuar o lançamento, beleza. Do lançamento até a execução fiscal, são 5 anos, tá? Para poder ingressar com a ação de execução fiscal. Bom, professor, ainda eu não entendi quando que começa a contar o prazo para poder a gente contar, né, o prazo prescricional. Vamos lá, olha só, a gente precisa ir lá no artigo do CTN que fala a respeito sobre a prescrição, certo? Então nós temos aí, né, no artigo, deixa eu localizar aqui, rapidão, artigo 73, vai falar sobre a decadência. Abram o advento de vocês. Artigo 174. Vamos lá. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da sua constituição definitiva. Ok? Então, qual que é a constituição definitiva de um crédito tributário? Isso aí foi tema de muita discussão na doutrina e na jurisprudência, porque muitos diziam o seguinte: olha, constituição definitiva é quando é lavrada a certidão de dívida ativa. Não, constituição definitiva é quando escreve o nome da pessoa na dívida ativa. Não. Constituição definitiva é quando é efetuado o lançamento. E daí ficou uma discussão entre se era do lançamento, se era da dívida ativa ou da certidão. Bom, claro que o fisco defendia que seria da certidão da dívida ativa, porque daí ele ganharia mais prazo, né? Mas a doutrina e o posicionamento jurisprudencial entenderam que é do lançamento, tá? Por quê? Poxa, o fisco tem 10 anos, pô, 5 anos para cobrar de forma administrativa e 5 anos para cobrar de forma judicial. E se ele não fizer isso, é porque não tem ninguém lá trabalhando, pô. O pessoal está lá só sentado, de perna para cima, né? Contando estrela no teto, não é não? Ué, como já é, né? Ó, brincadeira, tá? Não podemos falar dos servidores públicos, bom? Pessoal, gente fina, nessa parte da administração aí tributária, tá bom? Bom, pessoal, então, se tratando sobre relação à prescrição, é contada a Constituição Definitiva. Quando que vem a Constituição Definitiva? Eu já expliquei para vocês. Quando que vem a Constituição Definitiva? A Constituição Definitiva vem quando há a efetivação do lançamento, pô. Olha o que fala lá o artigo 142 do CTN. O que fala? Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário. Por quem? Pelo lançamento. Fechou. É texto de lei. Tá? Então, é assim que funciona. Beleza? Fato gerador, lançamento. Tá? E aí nós temos a ação de execução fiscal. Fato gerador de lançamento, 5 anos. Decadência. Se não haver, né, a efetivação do lançamento dentro desse tempo,
5 anos, decadência. Decai, então perda do direito de cobrar administrativo. Entre lançamento e ação de execução fiscal, 5 anos. Tá? Não fez o pagamento a pessoa. E aí, quanto tempo tem o fisco para ingressar com a ação? 5, pô. Contados da onde? Do lançamento, caramba. Tá? Não é da dívida ativa, não é da certidão. Beleza? Tranquilo? Então isso aí está bem classificado. Para a gente fechar, né, eu tenho aqui a musiquinha da prescrição. Agora esse semestre a gente está aí, né, sempre distante, né, presencial. Eu estou triste por isso, mas entendo que é uma coisa que depende de nós, né? Então eu trouxe aqui uma musiquinha da prescrição para vocês, sabe? Presta atenção que a batida agora é funk. Sabe aquele dia que você acorda preocupado, muito louco, doidão, acabou de receber uma citação e o processo é de execução. Mas não desespere, escute e espere, já se passaram 5 anos. O lançamento era sério, mas o fato já é pretérito. Beleza? Então fica a musiquinha aí da prescrição para vocês. Musiquinha da decadência que eu também, né, cantei no início do vídeo. E até o próximo vídeo que a gente vai falar sobre a suspensão do crédito tributário.